Uma boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer novamente a presença de todos vocês, dos alunos aqui presentes, do pessoal do grupo de pesquisa também, que tem algumas pessoas aqui. Agradecer muito a Bruna Bassetti, toda a ajuda que ela vem dando para a gente, e muito especialmente a Renata Alucci, que está aqui para falar, a partir da sua tese de doutoramento, sobre São Luís do Paraitinga e os desafios da preservação no momento pré e pós-enchente de São Luís do Paraitinga. Essa é uma atividade da disciplina que se chama Áreas Centrais e Cidades Históricas, temas de patrimônio urbano, na FAU-USP, uma disciplina optativa que eu ministro, sou a Flávia Brito, e já venho ministrando há alguns anos essa disciplina, e nessa edição a gente tem feito algumas inserções, alguns convidados especiais, muito especiais, para conversar com a gente sobre as questões das fragilidades e das ameaças ao patrimônio cultural. Então, focando em alguns casos de catástrofes e desastres, outras fragilidades sociais, uma série de questões que atingem isso. Hoje a gente, então, vai ter a palestra da Renata Alucci, que é doutora em urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde ela estudou, então, o caso de São Luís do Paraitinga. Eu agradeço demais, Renata, a sua disponibilidade. A Renata foi orientada pela professora Cristina Schicchi, que lamentavelmente não pôde estar com a gente hoje, por um motivo familiar, de força maior, mas eu também queria estender muitos agradecimentos a ela pela disponibilidade e pelo diálogo, né? Então, Renata, eu passo a palavra a você. Bom, Flávia, eu que agradeço, né? Começo agradecendo, porque realmente é muito gostoso a gente ter a oportunidade de falar de um trabalho, né? São 4 anos de pesquisa, fora toda a prévia de conhecer a cidade e tal, e ter essa oportunidade de conversar sobre o trabalho é muito bom, muito importante. Agradeço você, agradeço a Bruna também, que tem sido muito gentil com todas as minhas perguntas, e agradeço a quem está nos assistindo por ter vindo aí nos prestigiar, né? Bom, eu vou começar com... eu vou mostrar 2 coisas de São Luís, vou passar um vídeo para a gente também ter uma ideia um pouco mais aproximada da cidade, tá? Só para falar um pouquinho da minha relação com essa cidade, eu conheci São Luís em 2007, há 13 anos, portanto, quando eu fiz um trabalho cultural lá, né? Eu trabalho com gestão cultural também, e a gente fez um trabalho. Lá é uma cidade muito musical, tem muitas manifestações artísticas, tem um carnaval muito interessante, então, se vocês não conhecem, tiverem oportunidade algum dia de ir para lá, conhecer, é uma cidade muito interessante nessas questões, principalmente musicais, né? E aí, conhecendo a cidade, eu já estava voltando aos estudos, estava fazendo outras coisas, e resolvi pesquisar São Luís. Então, eu fiz primeiro uma especialização, eu falei de um edifício específico, que é a Capela das Mercês, depois eu fiz um mestrado em História, onde eu falei exatamente sobre o Carnaval da cidade, porque ele trouxe muitas questões. E, finalmente, no urbanismo, quando eu fiz meu doutorado agora, terminei, né? Eu decidi estudar um pouco mais a fundo as questões dos tombamentos, né? São Luís tem 2 tombamentos, um estadual e um federal, e a gente vai falar disso a partir de agora. O título do trabalho, São Luís do Paraitinga, o imaginário fundacional e suas projeções, e os desígnios pós-enchente. São Luís do Paraitinga é uma cidade que fica no Vale do Paraíba, na parte paulista do vale. Então, a gente pode ver aqui, né, o estado de São Paulo é nessa região. Essa região do Vale, ela tem 39 municípios, e todos eles são muito conhecidos, principalmente pela época do café, quando eles foram especialmente importantes para o estado de São Paulo. A cidade ela tem 6 bairros na área urbana, 36 bairros na área rural,
ou seja, ainda é uma cidade que tem uma força muito grande territorial na área rural, porém, ela tem aproximadamente 10 mil habitantes, sendo que 6 mil estão na área urbana e 4 mil na área rural. São Luís foi fundada em 1769. Esse é um pequeno histórico, né, da cidade. Em 1773, ela foi elevada à condição de vila. Em 1857, ela recebeu os fóruns de cidade. E aí ela tem uma titulação muito interessante. Em 1873, ela recebeu a titulação de imperial cidade, dada pelo imperador à época, Dom Pedro II. E por que isso é interessante? Porque até hoje ela se vale deste título de imperial cidade, ela usa muito isso em questões turísticas, em questões identitárias. Em 1982 vai acontecer o primeiro tombamento da cidade pelo CONDEFAT, o órgão estadual, e ele vai tombar o centro histórico. Alguns anos depois, em 2002, numa segunda tentativa, ela vai ser titulada como Instância Turística do Estado de São Paulo, que a partir dos anos 1980, ela vai se voltar mesmo para o turismo e vai fazer disso a sua maior fonte de rendimento. Então, ela, quando consegue essa titulação de instância turística, é muito importante nesse sentido. E em 2010, acontece uma grande enchente, que a gente vai ver com bastante detalhes, e é quando o IPHAN finaliza um processo de tombamento que já vinha sendo vinha sendo estudado, ele estava praticamente finalizado, e com a enchente eles foram obrigados a refazer algumas questões, né, rever algumas questões, e em 2010 essa cidade foi tombada como um conjunto histórico e paisagístico. Agora eu vou passar para o vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais da cidade que eu estou falando, tá? Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for tempo de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebra o meu chapéu na testa para arrematar as coisas no meio. Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for tempo de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebra o meu chapéu na testa para arrematar as coisas no leilão. Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão.
Bom, acho que dá para ter uma boa noção, né, de como a cidade ainda tem aspectos muito ligados a uma vida rural mesmo, a essa chamada, né, cultura caipira, e eles se orgulham muito disso, inclusive fazem disso uma situação para o turismo, para a sobrevivência identitária e para o patrimônio. Vou voltar lá para o nosso PowerPoint. Bom, quando a gente teve o tombamento, os tombamentos, os primeiros eles foram bastante focados em edifícios isolados, né? Aí teve o do Centro Histórico e depois o do, de novo, olhado um conjunto, né? Ele sai um pouco do Centro Histórico e ele entra com um entorno paisagístico que é considerado. Vocês vão ver, eu vou falar muito disso, mas acho que deu para ver no vídeo que atrás da igreja, quando a gente sobe, né, a imagem e a gente vai para os morros, eles já estão bastante ocupados. E essa é uma questão muito interessante, muito importante no tombamento, porque ela não é uma questão única de São Luís do Paraitinga, mas eu acho que ela é recorrente na cidade e ela traz muitas consequências que eu vou falar um pouco. E quanto à enchente, que vocês viram, né, um pouco dela, como é que ela foi, a igreja, né, a matriz caiu, que foi a grande comoção, isso passou em muitas rádio, televisão, todo mundo, jornais deram essa notícia, né, porque é uma cidade muito católica, uma igreja bastante grande e caiu no meio do centro histórico, né. Só que muitos edifícios eram ainda construídos em pau a pique, em adobe, técnicas da terra, né? Então, foi isso que causou o desmoronamento. Na verdade, eles ficaram embaixo d'água por 3 dias, quase, porque a enchente começou entre o dia 31 de dezembro de 2009 e os prédios foram ficando embaixo d'água e foram literalmente derretendo, né? Derreteu o pau a pique, toda aquela construção, e muitos deles ruíram, alguns parcialmente, outros totalmente. Agora eu vou contar para vocês por que eu usei os imaginários urbanos como opção metodológica para entender, para fazer uma leitura dessa cidade, né? A gente tem muitas opções para ler uma cidade, para entender, e os imaginários urbanos, eles trazem algumas coisas que eles saem um pouco daqueles dados frios, às vezes, né, muitas vezes frios, de mostrar só dados sociodemográficos, dados econômicos, uma dinâmica política, e eles trazem a dimensão subjetiva dos moradores da cidade. Então, eu imaginei que uma cidade que tem uma vida cultural e subjetiva, simbólica, né, tão forte, ela deveria ser olhada por uma abordagem um pouco diferente daquela que não estaria errada, mas usualmente se faz, né? E os imaginários urbanos, eles estão ancorados na cidade, no urbano da cidade. Toda aquela área que nós vimos no filme, ela faz parte dessa área urbana, né? O filme não sai para a área rural da cidade. O que a gente considerou cidade? Uma densa rede simbólica em construção e expansão que deve ser olhada pelo ponto de vista dos habitantes, não isoladamente, né, não só eles, mas em diálogo com outras dimensões, como a materialidade dos lugares e as formas espaciais.
Então, qual era a nossa intenção? Era, de fato, entender qual era a relação do luisense, do morador, ou do nativo ou não, mas o morador, o luisense, com aquele patrimônio. Como é que ele via aquele patrimônio? Como é que ele enxergava? Principalmente porque foi num momento crucial em que eles tiveram que tomar diversas decisões sobre como reconstruir essa cidade, né? Os imaginários urbanos, eles vão entender como é que as imagens da cidade, que vão se mudando, né, ao longo da história, mas como elas são realizadas e construídas pelos habitantes, pelos indivíduos que estão ali, ou a cidade como um todo, ou fragmentos, né? No caso de São Luís do Paraitinga, até por ser uma cidade pequena, a gente consegue ter um pouco esse olhar mais abrangente, né? Então, na verdade, é uma opção metodológica dessa leitura em que a subjetividade está em diálogo com essa materialidade e as formas espaciais. E, com isso, o que eu procurei fazer? Eu reli os processos de tombamento, né? Procurando novos vestígios, e eu fiz muitas entrevistas para isso. As entrevistas foram feitas com moradores, com técnicos do patrimônio, do IPHAN, do CONDEFAT e da cidade, e com ex- ou funcionários atuais da prefeitura, aqueles que atuaram em 2010, e que é interessante porque muitos deles estão, de novo, trabalhando na prefeitura. Então, por exemplo, a prefeita da cidade, na época da enchente, é a mesma que está lá agora. O diretor de cultura é o mesmo, e assim, alguns outros cargos, né, que eles continuaram, voltaram. Na verdade, não continuaram, porque houve um hiato, e eles voltaram. Então, a gente conseguiu entender essa cidade como produto de uma construção social. Essa era a intenção, e por isso os imaginários urbanos foram usados, né? Eles, quando descritos no trabalho, quando estudados, eles podem contribuir para esse poder desse cidadão, porque ele sai daquela parte técnica em que geralmente as pessoas comuns não estão habituadas a entender, a compreender, e muitas vezes elas ficam sem saber como agir, né? Então, você que mora numa cidade que é patrimonializada, seu imóvel faz parte daquilo, você, muitas vezes, a gente encontra pessoas que não sabem o que fazer com aquilo, não sabem os direitos, não sabem os deveres, né? E o imaginário urbano, ele traz essa contribuição, ele traz este poder para este morador, né? Claro que, como todas, o poder, ele tem que ser bem usado, né? A gente tem muitas críticas também aos imaginários urbanos, né? Não é uma unanimidade, ele realmente pode ter problemas, como qualquer outra metodologia, né? E uma coisa que aqui eu queria que ficasse clara é o seguinte: o imaginário, ele é muito confundido até pelo uso corrente das palavras, né? Imaginação, imaginário. Parece que é uma coisa abstrata, que a gente está falando de alguma coisa irreal, sonhada, né? Mas não, ele é ligado à realidade por meio das imagens, a imagem que, por outro lado, orienta essa percepção de mundo. Então, é ele quem demonstra qual é a construção que o cidadão fez da sua cidade. Ele é uma forma de pensar, de ser pensado, ele não é um oposto do real, ele é um complemento dessa realidade, tá? Aqui eu uso uma foto para mostrar para vocês como os luisenses apresentam os seus próprios imaginários. Isso aqui é uma capa que estava, agora já foi mudada, mas enfim, eles usavam no Facebook da cidade, da prefeitura, né? Isso demonstra muito bem como é que eles querem ser vistos, o que eles querem apresentar para os outros, como eles são. Esses imaginários, eles estão todos eles representados. Então, quer ver? Eu vou ler aqui que são vários, né? Olha, então nós temos uma cidade acolhedora, colorida e de arquitetura significativa.
né? Você vê a placa, as cores, o coração, né? Uma cidade festiva, quando eles apresentam a bandeira, então aqui, ó, a bandeira do Divino, os representantes aqui da Cavalhada, que também é a festa do Divino, que é a festa religiosa mais importante da cidade, quando eles apresentam um caipira, ele está bem aqui no meinho, que é um contador de histórias famoso da cidade, mas que representa essa cultura caipira. A música, né, pela fanfarra, pela banda, o artesanato, quando eles mostram os quadros, eles têm atividades esportivas muito fortes na cidade. E que mais? Vamos ver. Os produtores aqui, vocês veem os produtores rurais, então eles vão mostrando tudo que aquilo que eles querem que a gente, quando olha essa foto, entenda que a cidade é. Então, eles representam esses imaginários, né? Por isso que eu digo, eles não são fantasiosos, eles estão aí, eles existem. E são representados para que a gente compre essa ideia de cidade, tá? Ainda mais, né, numa rede social, quer dizer, a ideia é essa mesmo de divulgação. Bom, para fazer o trabalho, nós partimos da seguinte premissa. São Luís do Paraitinga tem uma história de fundação, como todas as cidades, né, e de urbanização. E foi o encadeamento e a junção dessas duas histórias que vão ser apropriadas por estudos acadêmicos, por políticas públicas e por alguns grupos sociais para fazer da cidade o que ela é, para ela conseguir ser alvo de políticas de patrimônio, inclusive, tá? Então, isso foi uma construção. Todas as cidades se constroem, né? É como a gente mostrou a imagem ali, elas se constroem, elas mostram, elas têm uma história em que são exaltados ou contados alguns pontos que elas querem que sejam destacados, né, da sua história. No caso de São Luís, o que acontece? A partir dos anos 1960, o Luiz Saia, que foi um arquiteto, engenheiro arquiteto, diretor do IPHAN de São Paulo e conselheiro do CONDEFAT, ele trabalhava nos dois órgãos, ele começou a se interessar pelo Vale do Paraíba, as fazendas de café, enfim, ele tinha alguns interesses no Vale, e ele se interessou muito por São Luís do Paraitinga. E ele publicou em 73 um artigo que chama A Evolução de São Luís do Paraitinga, onde ele vai começar a associar a fundação e a urbanização dessa cidade ao iluminismo português. Aqui a gente tem uma foto antiga da praça principal da cidade. Essa praça, ela é uma praça quadrada, em certa medida, né? Ela tem algumas particularidades, e é esse quadriculado e é essa quadrícula, né, da praça e de alguns poucos quarteirões em volta dela que se convencionou dizer que é o racionalismo hipodâmico, né, que foi aquilo que deu a essa cidade as características que vão ser procuradas na hora de fazer seus tombamentos, tá? Em um certo momento, o Saia entra em parceria com o Jaelson Bertrand Trindade, que é um historiador que vai trabalhar com ele no IPHAN, muito próximo, e eles vão fazer, o Jaelson vai trazer um conhecimento histórico mais apurado, mais aprofundado, né? E eles vão vincular essa malha urbana de São Luís a um projeto pombalino, e é um plano territorial de expansão, estruturação territorial da capitania. Por quê? Porque São Luís foi fundada oficialmente na época de Morgado de Mateus. Morgado de Mateus é um capitão, né? Ele vem como perdi a palavra. Enfim, ele vem gerenciar a capitania de São Paulo, né? E ele vai ordenar algumas fundações de vilas. E nessas ordenações, ele dá instruções para como as vilas vão ser ordenadas, tá? Ele dá medidas, ele dá
instruções bastante corretas, que são, de fato, baseadas naquilo que os portugueses já vinham fazendo, tanto em Portugal quanto nas colônias, que era uma fundação de vilas pensadas, né? Elas eram planejadas. Então, São Luís do Paraitinga não sai disso, ela realmente foi, né, ela tem todo um pensamento da época do Morgado, mas ela não é nem a primeira nem a única no país, no Brasil, a ser fundada e planejada dessa forma. E, assim, de fato, aquelas construções todas que a gente vê, tanto na praça quanto em outros, né, nesse centro histórico, elas só foram ser construídas a partir de 1840, que é a época do café no Vale do Paraíba, tá? Então, elas seguem essa simetria e essa regularidade, mas as construções não são da época do Morgado. A isso a gente chamou de imaginário fundacional, porque dentro daqueles imaginários todos que eu estou falando aqui para vocês, existe um que se chama imaginário fundacional, que é aquele que vai dar a uma cidade uma característica desde o seu nascimento até, né, os dias atuais, com as modificações, claro, do tempo, né? Ela tem toda a mudança das conjunturas urbanas, mas ela marca aquela cidade. E em São Luís do Paraitinga, ela fica marcada por esta construção desta fundação e urbanização atrelada ao Morgado de Mateus. Esse imaginário, então, ele é uma construção, né? Acabei de falar isso, só que ela também é usada para os cidadãos, para eles, como um elemento de valorização, né? Ela é um elemento de distinção da cidade. E os órgãos de patrimônio, os dois órgãos, tanto o CONDEFAT quanto o IPHAN, se utilizaram muito dessa teoria, dessa descoberta, vamos chamar assim, né, do Saia e do Trindade, e usaram como argumento para os tombamentos. Existe na teoria dos imaginários fundacionais uma frase que diz o seguinte: os imaginários fundacionais que definem uma cidade são sua localização geográfica e sua história. Aí entra um segundo momento, que são os mares de morros. São Luís do Paraitinga fica numa região de mar de morros, que essa expressão foi cunhada ali atrás por um geógrafo, e foi usada muitas vezes pelo Assis Absaber, que acho que, né, vocês devem ter ouvido falar, ou já leram alguma dos escritos dele, né, um geógrafo bastante importante brasileiro, e que é luisense. Isso foi falado tantas vezes e foi replicado tantas vezes que se torna um outro imaginário da cidade. O luisense, ele fala isso, né? Ele fala, eu moro no mar de morros. Então, uma expressão geográfica acaba sendo incorporada no cotidiano da cidade e vai virar um outro trunfo na hora dos tombamentos. Os primeiros tombamentos foram o seguinte: o Oswaldo Cruz, que é aquele médico sanitarista, ele nasceu em São Luís do Paraitinga. Então, em 1956, a casa dele foi tombada pelo IPHAN. Então, o IPHAN veio, tombou a casa dele e se retirou. Em 75, o CONDEFAT vai começar a ter interesse em alguns tombamentos. E ele tomba 3 edifícios isolados. A Capela das Mercês, que a gente vai ver mais adiante em uma foto, o sobrado número 3 da praça, que é esse aqui, que hoje é a prefeitura de lá, e de novo a casa de Oswaldo Cruz, então ela é duplamente tombada. Obviamente, eu não sei se eu trouxe foto da casa, mas enfim, ela é tombada muito mais pelo valor do nascimento do Oswaldo Cruz do que pelo prédio em si. O prédio não era um prédio que tivesse características dignas né, uma excepcionalidade para ser tombado, mas por conta de ter sido o local de nascimento do Oswaldo Cruz, ela foi tombada tanto pelo IPHAN quanto pelo CONDEFAT. Em 82, esse centro histórico, né, que a gente está vendo a praça aqui, de novo, né, ele vai ser tombado pelo CONDEFAT,
E eles vão usar a geometrização e a racionalidade desse traçado como elementos que definem o tombamento do centro histórico. Então, o que acontece? O que não está contido neste centro planejado vai ficar de fora do tombamento, né? Vai ser desconsiderado. A cidade, ela não tem atrativos, ela é diferente de outras cidades do Vale do Paraíba, que foram cidades que cresceram e enriqueceram por industrialização, aviação, né? Tem indústrias de fábricas de aviação, escolas, faculdades. São Luís, ela tinha muita dificuldade de acesso. Para a gente imaginar, ela fica a 40 quilômetros de Taubaté, que é uma cidade bastante grande, né, no Vale do Paraíba, e até 1976, 1980, se demorava mais de 4 horas para chegar. Né, esse percurso de 40 quilômetros levava mais de 4 horas. Então, ela foi uma cidade que ficou muito afastada desses centros mais de riqueza. Ela não teve a ferrovia passando por ela, né? A ferrovia que depois se transformou na estrada, né? A rodovia Dutra, a Via Dutra, né? que liga Rio a São Paulo. Então, ela está bem próxima desses centros, mas ela não atingiu nenhuma riqueza como as outras cidades do Vale, né? Então, o que aconteceu? Ela teve que se valer de outros atributos para sua economia andar. E o que ela usou? Ela usou justamente o turismo baseado na história, na cultura e na natureza. Tá? Então, ela se vale desse patrimônio arquitetônico, ela se vale das festas que acontecem ali, e ela se vale da natureza, aquele mar de morros, as cachoeiras, enfim, todo aquele, para quem gosta, né, desse turismo de aventura e tal. Essa é uma procissão da Festa do Divino, aqui é um personagem do carnaval, eles têm personagens bastante típicos, com blocos, só toca marchinha de carnaval, não toca outra música, então eles acabaram conseguindo atrair um turismo, né? E aí teve a titulação de estância turística, que ajudou muito ao que eles pretendiam com isso. Bom, em 2006, o IPHAN volta a se interessar por conhecer com mais profundidade a cidade e pede um estudo muito apurado sobre toda a história, sobre todo o patrimônio edificado, tá? Essa é a Capela das Mercês, que é uma das que eu citei, né, nos tombamentos do Condefate. Aqui ela já está restaurada, tá? Aqui ela já é depois da enchente. Essa capela ela ruiu totalmente. Ela era, né, de pau a pique, ela caiu inteira e aí ela foi reconstruída. Bom, então, o IPHAN pedindo a confecção desse dossiê, né, na verdade pediu a confecção de um estudo, e esse estudo foi todo reunido no chamado dossiê São Luís do Paraitinga. Esse dossiê ele vai dar base para esse tombamento federal. E ele vai reforçar, com mais argumentos do que anteriormente já haviam, sobre as ordens de Morgado, de Mateus, sobre a relação da fundação e da urbanização dessa cidade com as vilas portuguesas. Ele vai reforçar estas características, né, nesse estudo, e com isso ele vai conseguir que a cidade seja chamada de uma cidade iluminista. Veja, no meu trabalho, que eu não trouxe todo ele aqui, a gente vai falar mais da enchente mesmo, eu trago algumas argumentações para mostrar que essa titulação ela é um pouco forçada, porque outras cidades no Brasil, elas antes mesmo de São Luís já tinham essas características, continuam com essas características aparentes, né? Não era novidade, não era uma excepcionalidade construir São Luís assim, né? Isso era um modelo português de urbanização. Porém,
cada cidade encontra para a sua titulação alguma característica específica, né? Então, o IPHAN, quando faz um dossiê, quando faz um levantamento de por que tombar uma cidade, ela vai acabar encontrando razões próprias e únicas para justificar aquilo que ele está fazendo. Bom, vamos chegar em 2010 na enchente. O que aconteceu? O rio Paraitinga transbordou muito além daquilo que sempre aconteceu. Não foi a primeira enchente, provavelmente não será a última, né? Mas ele subiu 14 metros acima do leito. Existem estudos que mostram o que aconteceu na época, quais foram os fatores, né? Eu não trago isso aqui, nem no meu trabalho, porque são detalhes mais técnicos, né? E o que acontece? Que é o que eu falei, muitos edifícios, essa é aquela igreja, né, que a gente viu no vídeo, a gente vê ela caindo, vê ela tombando, ela ficou assim depois do tombamento. Eles eram de pau a pique e terminaram por ruir parcialmente. Tá. Quando o IPHAN chega e vê essa situação, ele já tem 3 anos de estudo sobre São Luís e diz, bom, o que é que nós vamos fazer? Existe uma ideia de que os moradores, numa situação dessa de calamidade, eles não tinham muitos recursos e não se sabia como as pessoas, tanto moradores quanto políticos, né, a própria prefeitura, o que ela ia fazer. Aí o IPHAN fala, não, nós vamos fazer um tombamento emergencial, do jeito que está. Até mesmo antes de estudos mais aprofundados. Tanto que no comecinho do ano, logo em janeiro, já existe um tombamento emergencial, acatando essa ideia de que a cidade vai poder ser reconstruída, de que ela permanece íntegra em uma certa medida, né? E, com isso, eles realmente aceitam o tombamento, acatam o tombamento. Aí tem uma situação que é o seguinte, nesse meu trabalho, a gente considerou a enchente como um desastre. Isso tomando como base uma teoria sociológica sobre desastres. Porque é muito comum a gente ouvir falar o seguinte, foi um desastre natural, né? Chuva, seca, vulcão, terremoto e tal. Mas quando a gente se utiliza do desastre natural, a gente tira um pouco da responsabilidade, tanto de planejadores, né, do Estado, políticos, como também de mudanças que foram feitas. Então, por exemplo, o curso do rio ele foi modificado em certa medida, existiram ações que prejudicaram, não é assim que é só da natureza e terminou. E muitas vezes, o que é mais complicado ainda, é que, por ser um desastre natural, as comunidades que sofrem desastre, elas passam como despreparadas. Elas não sabiam o que fazer, não estavam preparadas, eles não estão... Isso não é fato, não é verdade, né? É a ação do homem junto com a natureza. Então, a gente usa a palavra desastre. E em São Luís do Paraitinga existe uma outra coisa muito interessante, que é o seguinte, vocês vão ver, né, estão vendo nessas aulas de quarta-feira, muitos problemas que os patrimônios tiveram. E a gente conhece pelo jornal, pela TV, pela internet, por onde for, muitas cidades que sofreram essas consequências desses desastres e que continuam do mesmo jeito como foi na época do acontecimento até hoje. E São Luís do Paraitinga, ela se reergueu muito rapidamente, né? Eu acredito isso a uma conjunção de fatores, entre eles o poder que o patrimônio tem, né? E que era uma disputa política também. Então, o patrimônio ele está sempre colocado em disputa. No caso, a prefeita era do mesmo partido do governador do estado, que foi lá imediatamente, disse, não, dá dinheiro, vamos reerguer, vamos fazer isso, e ele viria a ser, meses depois, candidato à presidência da República, né? E ele usou isso em seus discursos, tanto quando ainda era governador, quando
foi candidato, a própria prefeita se utilizou disso, claro, né? Afinal foi no período dela que as coisas se reergueram. A mídia faz disso uma questão muito importante. Então, a gente tem que entender que um desastre ele tem muitos lados, né? Em São Luís do Paraitinga, teve todos esses lados. E outra coisa, a gente está vendo aqui a reconstrução de edifícios públicos, porém os particulares, existem muitos que não foram ainda reerguidos, que não foram... por quê? Porque o morador, muitas vezes, não tem dinheiro para isso. Perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu o trabalho, enfim, né? E como agora ele mora numa casa que faz parte do patrimônio, tanto do Condefat quanto do IPHAN, isso dificulta enormemente a reconstrução ou a reforma da sua casa. E aí, bom, fevereiro de 2010, então, olha, em um mês isso tudo já aconteceu, já o tombamento provisório saiu, e decidiram que o primeiro tombamento, pensado lá de 2006, era para o centro histórico, só que devido a toda uma reuniões do IPHAN, do Condefat, da população, enfim, e toda essa comoção que a enchente promoveu, eles decidiram que, a partir dali, a cidade seria tombada como um conjunto histórico e paisagístico. Aqui nesse mapa, a gente vê o seguinte, essas áreas amarelas são os tombamentos do Condefat, tá? Então, ó, em amarelo, aqui amarelinho, é o grau 1 de proteção, é o centro histórico, aqui é a praça, aqui é o grau 2, e a linha preta é o tombamento, a área, né, o perímetro de tombamento do IPHAN. Então, o que o IPHAN fez? Ele não ampliou muito esse tombamento, apesar de ser um tombamento de conjunto, tá? E o que a gente vai ver? Esta área aqui é a área atrás da igreja, né? Essa aqui toda, desculpe, essa aqui, né? Que é o Morro do Cruzeiro, com essa aqui. Então, a gente vai ver que esses morros, eles fazem parte de uma área protegida, mas eles não são efetivamente protegidos ou considerados em diversas políticas públicas, tá? Bom, além do tombamento, outras ações foram feitas na cidade. Essa aqui é uma foto do carnaval, dá para ver que é uma coisa bastante animada, né? Uma cidade que tem 6 mil habitantes, no carnaval eles costumam receber 40 mil pessoas, é até excessivo, né? O número de participantes, né? Houve a aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais, a criação de um Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, que iniciou uma série de tombamentos municipais, e esses tombamentos municipais, muitos deles foram feitos na área rural. Então, é bastante interessante que aí você começa a ter pessoas olhando um pouco para fora desse centro histórico, né? E a implantação de uma Casa do Patrimônio do Vale do Paraíba, com sede na cidade. Essa casa trabalha com os 39 municípios, tem bastante dificuldades em realizar trabalhos, né? Porque, afinal de contas, é uma área territorial bastante grande, mas ela está lá, sediada em São Luís. Bom, a cidade, aqui a gente tem uma vista aérea, né, de como foi a enchente, então dá para ver que ela foi bastante agressiva, né, enfim, ó, aqui só se vê os telhados de algumas casas e tal, e a partir daí, a cidade, os cidadãos têm que começar a se relacionar com os dois órgãos de patrimônio. Então é interessante porque durante as entrevistas e tal, eles falam muito sobre técnicas construtivas, teorias de restauração, preservação, autenticidade, falso histórico. Esses termos passaram a fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Aquelas que tiveram acesso a participar de uma discussão sobre patrimônio, elas falam disso com muita desenvoltura.
Mas eu percebi também na entrevista que é um grupo social que conseguiu se aproximar. Outros grupos que estão um pouco mais distante desse centro de poder, eles nem sabem, muitas vezes, que a cidade é tombada, o que é um tombamento, o que se faz com o tombamento, né? Nesse caso aqui, uma das coisas que teve que ser feita, 150 famílias perderam as casas, né? Perderam as casas, ou as casas estavam na iminência de cair. Então, foi construído, bem próximo ao centro, um conjunto habitacional. Tá? Esse conjunto habitacional, ele se chama Casinha Branca. Casinha Branca é o nome de uma música do Eupídio dos Santos, que é um compositor tradicional lá de São Luís, muito querido pelos luisenses, né? E que é a música que eu comecei o vídeo, por isso que ela tinha, né, eu escolhi aquela música porque ela é muito representativa da cidade, do Eupídio, e ela volta a aparecer neste conjunto habitacional, Casinha Branca. Por quê? Porque esse é um outro imaginário, você tem um conjunto habitacional em que você vai viver a vida do caipira, a vida simples, a vida pacata, e não é nada disso que aconteceu nesse conjunto habitacional, tá? Eles tiveram muitos problemas, porque, primeiro, estruturais, né? As casas foram devolvidas em um tempo muito pequeno, em um ano já estava tudo feito. Elas apresentaram muitos problemas estruturais. As pessoas estavam acostumadas a viver em casas onde elas tinham horta, onde elas tinham criação, né? Elas, de fato, viviam aquela vida caipira, não agora. Não agora elas iam para uma casa mais urbana, né, de tamanhos que eram pequenos, uma vizinhança forçada, né, você acaba sendo vizinho de pessoas que te puseram ali, você não conhece, tá? As casas, isso aqui, essa foto, ela é bem recente, de 2011, por aí. Se você vai lá hoje, as casas foram completamente desfiguradas, cada um fez sua própria reforma, então pôs muro, subiu muro, pintou casa, fez cobertura para carro, enfim, cada um acabou fazendo aquilo que lhe convinha, ou que achava que deveria, tá? Então ela seguiu o mesmo preceito que todos os conjuntos habitacionais, eles não se preocuparam em conversar com essa cidade histórica, né, e patrimonializada que a gente tem, alegando a urgência da situação. Tá? Há um pouco de divergência sobre isso, afinal, a gente já tinha outras experiências de reconstrução em áreas de patrimônio, mas, enfim, e até hoje, muitas coisas deste conjunto habitacional não foram nem solucionadas, né? Eles têm muita dificuldade e eles têm um estigma muito grande de morar lá, eles são mal vistos também. Isso é muito interessante quando a gente pensa que numa cidade pequena, às vezes, não, isso não existe, existe e muito, tá? As pessoas que eu conversei que moram ali não gostam de morar, não querem nem falar que moram ali, é bem complicado. E o outro lado, que também é bastante complexo, é exatamente essa área do Morro do Cruzeiro, né? Que é uma área que está dentro daquela área de preservação paisagística do novo tombamento, né? Desse conjunto, porém, ela de paisagística não tem nada. A gente começa a entender que ela interfere visualmente naquilo que se propõe, né? Ela acaba com essa moldura verde. E isso está acontecendo em toda a volta da cidade, tá? Eu peguei a parte do Morro do Cruzeiro que é mais densa, né? São autoconstruções, muitas delas foram sendo regularizadas só agora nos últimos 5 anos, a maioria delas não é regularizada, tem problemas estruturais também e problemas de serviços, né? Não existe nenhum serviço público no Alto do Cruzeiro. Tudo tem que ser feito no centro. Então, as pessoas não têm escola, não têm posto de saúde, não tem praticamente nada lá. E, ao mesmo tempo, estão nessa área
né, preservada, não sabem disso, tá? Eu conversei com algumas lideranças, porque existe uma associação dos moradores, e conversei com umas lideranças, eles desconheciam fazerem parte desse tombamento, desconhecem o que é o tombamento também, então tira um pouco essa aura, né, dessa cidade pequena, tão pacata, tão bonita. O Morro do Cruzeiro, ele é recorrente, ou os morros, né, a ocupação dos morros é recorrente em várias cidades brasileiras. Acho que quando a gente pensa em cidade histórica, e a primeiríssima que vem à cabeça é Ouro Preto tem problemas históricos, assim como ela, né, com as ocupações de morros e adjacências e vizinhanças. Então, quando eu falo deste Morro do Cruzeiro, eu, na verdade, estou falando de um caso que vem se repetindo, né? Por quê? Porque não existe uma integração entre o planejamento urbano e o tombamento, tá? Eles muitas vezes não conversam, muitas vezes as prefeituras não têm condição de arcar com aquilo que elas deveriam arcar depois do tombamento, né? Elas não têm poder nem financeiro, muitas vezes um desconhecimento técnico de fazer aquilo que deveriam fazer, e acabam tendo esses problemas nessas áreas que não são as centrais mesmo. Bom, aí eu trago, para finalizar, algumas considerações do que eu entendi sobre essa leitura feita da cidade, né? Se você tomba uma cidade como um conjunto, seria muito interessante que esse conjunto fosse realmente visto como tal, né? Então, por exemplo, hoje existe esse centro histórico e esse perímetro de preservação visual. Só que nenhum nem outro estão correspondendo, né? A gente vê esse perímetro de preservação visual se deteriorando cada vez mais, porque a cidade tem sua dinâmica própria e acaba precisando, né, de novas moradias ou de novos empreendimentos, e eles estão se espalhando por esses morros. O centro histórico, ele aqui a igreja, aquela igreja que a gente viu caindo, né, aqui ela já é a nova igreja, ela foi feita muito próxima visualmente ao que era a igreja anterior, né? Ela tem algumas diferenças, claro, ela é feita de alvenaria, de tijolos, apesar de que houve uma corrente que queria que ela fosse feita de novo de adobe, pau a pique, mas ela não, né? O IFAM disse, acho que não, melhor fazer de tijolo. E é nesse centro histórico que a gente tem, de fato, uma dinâmica econômica, social da cidade. Porém, como a gente também já viu em muitos outros exemplos, isso acaba provocando um afastamento do próprio morador, do luisense, né? Porque são as áreas que acabam valorizadas, vão ser cobrados aluguéis ou taxações, ou viram comércio que muitas vezes não interessa como vizinhança. Então, é muito complicado que a gente tenha um centro pequeno, como é o de São Luís, em que ele vira o único ponto de atração para os investimentos, né? Ele, de fato, vira um problema também, né? Então, o que a gente defende? Aqui é uma dança de São Benedito na Festa do Divino, né? As ruas da cidade ainda são muito usadas para as manifestações populares, e é isso que ainda conserva talvez a grande beleza, a grande importância da cidade, né? Mas a gente pensa o seguinte, que a gente precisa ter essas políticas de tombamento, de preservação, atreladas a essas políticas territoriais urbanas, porque senão isso não acontece da forma mais correta, melhor, e em vez de trazer benefícios, né, para a cidade, ela acaba trazendo problemas de fato, né? E a gente pensa o seguinte, quem tem que
realmente dizer o que tem valor nesse patrimônio é a sociedade. É para eles que esse patrimônio tem sentido sentido de identidade, de memória, e eles têm que ser ouvidos nas políticas de preservação também. E aí eu concluo dizendo o seguinte, eu concordo sempre que São Luís tem um valor para ser reconhecido como patrimônio nacional, como conjunto histórico. Porém, a gente vê que a gente precisa buscar essa relação mais próxima com os grupos sociais da cidade, né? Porque se a gente quer entender a cidade como um bem cultural, ela precisa ser uma cidade que é pensada, narrada e imaginada por aqueles que moram nela. Isso aqui é um bordado de uma luisense, elas fizeram, um grupo de mulheres fizeram vários bordados para falar sobre a sua cidade, e eu achei ele muito bonito, muito significativo, porque ela traz as igrejas, ela traz o rio, né, que o rio tem uma importância imensa na cidade, claro, né, mas ela traz também o Morro do Cruzeiro, ela traz os mares de morros, né, a Cisa Absaber é uma figura, com justa razão, muito querida na cidade, né, e a gente vê que São Luís tem muitos atributos, mas que aqueles que não moram só no centro da cidade, aqueles que não têm, muitas vezes, a oportunidade de conhecer com profundidade o que é um tombamento, o que é um patrimônio, quais são os direitos e deveres de quem mora nessa cidade, eles deveriam ter um canal de consulta e uma oportunidade maior para usufruírem a cidade em que eles construíram, que eles vivem. Bom, eu agradeço. Aqui tem meu e-mail, se interessar para alguém, para a gente falar, a Flávia, a Bruna, enfim, também tem meus contatos, a gente pode, eu fico super à disposição e agradeço. Aqui essas referências, elas são mínimas perto de todos os que eu falei, elas estão mais também na tese ou no artigo, no próprio artigo lá dos anais tem uma referência maior, né? Então é isso, eu deixei só aqui algumas, mas eu também me coloco à disposição para mostrar ou para dividir outras referências bibliográficas. É isso. Renata, muito obrigada. Eu já conheço já de algum tempo o seu trabalho, coisa de dentro, né? Fiz parte das bancas, tive o prazer de conhecer o seu trabalho enquanto ele estava em confecção, e acho que ele coloca uma série de questões que você resumiu muito bem. Eu queria, diante da tese, que é grande, acho que você já fez o depósito, já está disponível online? Já. Online na PUC eu não sei, mas já tá homologada, enfim, eu vou até procurar se eles já colocaram lá. A gente coloca o link no e-disciplinas, claro. E quem quiser já pode consultar também. E claro. Acho que tem duas questões que são bem importantes, assim, um pouco do que a gente vem falando aqui, que é muito como essa ideia de um imaginário fundacional que o IPHAN trabalha, né? Ele trabalha com esse imaginário, no caso São Luís do Paraitinga, numa relação que ele estabelece ao longo do tempo com as cidades que ele protege, né? Nesse caso de São Luís do Paraitinga, há um retorno a um estado originário, a um momento originário, e é esse núcleo original que vai dando alguns dos significados para a preservação. E que seja fincado num saber tanto histórico quanto urbanístico, num saber especializado sobre a cidade. E você vai mostrando, vai desdobrando como esses imaginários, né? Eles são de muitas ordens, né? Eles vêm de muitas frentes e eles compõem uma ideia da cidade de São Luís do Paraitinga que é muito mais diversa, muito mais variada, com outros agentes que não aquele olhar que o patrimônio nacional, sobretudo, né? Mas
nacional e estadual aí estão um pouco misturados, porque a preservação estadual ela é feita por pessoas do IPHAN, né? Ou seja, não há uma nova, né, uma novidade conceitual nem em 82 e nem em 2010, né? Então, me parece que mostrar isso, você consegue mostrar isso metodologicamente muito bem, né? Como esse olhar para o patrimônio ele é muito importante. E esse olhar do IPHAN, né? Como ele é estruturante de uma visão que, na verdade, ela é uma das. E, então, entender o patrimônio desnaturalizado é um esforço aqui da nossa disciplina, né? O patrimônio não está nas coisas, ele não é dado por quem outorga valor, mas ele é dado pelas pessoas na sua dinâmica social. E então, acho que você mostra isso de maneira bem interessante, com um caso concreto, né? Em que a enchente também oportunizou a cidade renovar esses votos, né? Com esse mesmo imaginário, né? E eu queria, se você pudesse falar, e depois eu vou passar para as perguntas dos alunos que eles prepararam para te fazer, mas se você percebe, né, havia lá naquele momento da reconstrução uma disputa de visões muito técnicas entre restaurar, aí se faz de taipa, se não faz de taipa, se está de acordo com a teoria do restauro, se não está de acordo, e houve disputas políticas, né, que você falou muito bem, entre os partidos que se ocuparam, né, entre os órgãos e os partidos que estavam no governo federal ou no governo estadual, de um lado uma visão do PT que estava expandindo a sua ação no patrimônio, a gente ainda não chegou isso no curso, mas vamos chegar, e por outro lado o PSDB, que tem no Vale um lugar de interesse, tinha, né, por conta do candidato, do governador, né, então candidato a presidente. Eu queria saber como é que você viu, né, assim, como você acompanhou logo no momento da enchente e depois, como é que a cidade, de alguma forma, refez esses votos com esses imaginários, né? Porque parece que isso tudo foi, de alguma forma, reforçado, né? E a impressão que a gente tem, eu lembro muito de São Luís antes do Carnaval, de toda uma ascendência do turismo e de um interesse crescente, né, da cidade, depois a enchente, parece que ela potencializou ainda mais essa identidade. Então, como que o desastre dá conta disso? Se você pudesse falar um pouquinho, né? Que eu acho que... eu acho que, de fato, lá, o desastre, ele trouxe uma visibilidade e um recurso financeiro nunca vistos, né? Ele, de fato, ele é um desastre, ele tem toda uma tragédia envolvida e perdas, apesar de que, felizmente, não houve nenhuma perda humana, né? Ninguém morreu na enchente, mas, enfim. Mas ele, de fato, parece eu vou chamar de benefício, é meio estranho falar que um desastre é um benefício, mas eu acho que trouxe para São Luís a mídia, os estudiosos, a presença do IPHAN muito mais forte, muito mais ali, né? Tinha um escritório do IPHAN Condefat trabalhando ali por algum tempo dentro da cidade. Então, a enchente ela foi esse momento em que se repensaram, né? O que eu acho assim é que, de novo, o grupo que repensou esta reconstrução, ele é um grupo hegemônico culturalmente ali na cidade. É o mesmo grupo que faz o carnaval, é o mesmo grupo que está sempre envolvido nas principais festas, é o mesmo grupo que tem cadeiras políticas, né? São vereadores, se alternam no poder, né? Nos cargos de diretor de turismo ou de cultura. Então, de fato, a gente tem um repensar a cidade, mas pelo mesmo grupo. Então, dificilmente esse repensar foi a oportunidade, porque ao mesmo tempo que foi uma oportunidade de entrarem recursos e a mídia e as pessoas quererem ir para lá, eles tiveram ajuda como
pouquíssimas cidades já viram isso acontecer. Eles tiveram sobra de ajuda, né? Não tinha nem mais onde pôr as coisas, pessoas, voluntários que foram para lá ajudar. Foi uma comoção muito interessante. Eu tenho um amigo que é de lá, historiador, aí pela USP, a tese dele se chama Cultura como Protagonista da Reconstrução de São Luís do Paraitinga, né? Porque ele diz que a cidade só se reconstruiu graças à sua cultura. Ele tira um pouco, que é nisso que a gente sempre conversa, ele tira esta parte política, essa parte de outros interesses, né? Eu acredito muito que a cultura ajuda, mas ela não consegue fazer tudo, porque qualquer outra cidade, né? Mariana tem cultura, cidades que inundaram ou que pegaram fogo, ou sei lá o que, todas têm cultura. E aí, o que acontece? Foi esse momento de repensar a cidade, foi uma oportunidade, mas foi uma oportunidade parcialmente aproveitada, porque esta era a oportunidade de integrar, de incluir essa outra população, esse morro, né? Então, eu acho que a ampliação do conhecimento ali, ela amplia a área de preservação, amplia as possibilidades da cidade em questões turísticas, econômicas, mas ela continua igual, por outro lado. Ela foi uma oportunidade, mas ela não extrapolou aquilo que ela podia, de fato, ter ido além, né? Inclusive em questões do próprio rio, né? O rio, ele continua do mesmo jeito, ou seja, acontece uma outra tragédia, uma outra chuva, com outros não sei o quê, ele vai inundar de uma forma que a gente também não sabe. Por quê? Houve muita resistência de algumas ações que poderiam ser feitas, inclusive nesse sentido do rio. Existia um projeto lá de fazer não chega a ser uma barragem, mas, enfim, algumas coisas estruturais e que a população simplesmente... Só que quando eu falo população, sempre é esse grupo, entendeu? Então, acho que é isso, por isso que também não avança, né? Vai, cresceu, foi, mas não avança, não sai do mesmo. Gente, eu queria agradecer demais a turma, o pessoal está aí super presente, acompanhando, a gente começou já desde as 2h30, é muito bom, é uma alegria de verdade, de coração estar com a Renata e com vocês todos e todas, é muito gostoso. E falar de coisas que são paixões, né, Renata, pra gente. Bom, pra gente né? Espero que eles se animem um pouquinho aí. Que um pouco desse a gente consiga incutir. Se não, pelo menos respeitar, já tá ótimo, a gente vou ficar bem feliz. É verdade. Então, gente, brigadíssima. A gente se vê de novo semana que vem, às 2h30. 14h30 e a gente vai até 16h30, semana que vem, 2 horas. Tá bom? Que semana que vem a gente não tem nenhuma palestra. As pessoas que eventualmente estão assistindo ao vivo, a gente até me esqueci disso, né? A gente está aqui, mas tem a transmissão ao vivo e tem gente na transmissão. Eu também queria agradecer quem nos assistiu, quem esteve conosco e desejar, então, um bom finzinho de tarde, uma boa noite para todo mundo. Tá legal? Isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Flávia, Bruna e todos vocês aí que estiveram com a gente aí. Muito obrigada pela oportunidade de falar.